Relatório de execução de receitas e despesas do Estado no terceiro bimestre do ano é apresentado na Comissão de Orçamento e preocupa os parlamentares. MP e Comissão do Cumpra-se fecham um acordo com empresas de helicóptero para reduzir a poluição sonora na Zona Sul do Rio. E o Estado pode ter um programa de prevenção à síndrome de Williams. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. O governo do estado teve uma redução de 1 bilhão e 900 milhões de reais no resultado orçamentário até o terceiro bimestre deste ano, comparado ao mesmo período de 2023. Apesar da queda, o resultado se mantém positivo em 1 bilhão e 200 milhões de reais. Os números foram apresentados durante a audiência pública da Comissão de Orçamento da Alerj, que analisou o relatório de execução de receitas e despesas no Rio de Janeiro no terceiro bimestre de 2024. Durante a reunião, a Secretaria Estadual de Fazenda apresentou um resultado primário positivo de mais de 15 bilhões de reais até junho, com receita aproximada de 43 bilhões de reais e despesa primária em torno de 28 bilhões. O resultado também ficou acima do projetado pela LDO 2024. Apesar do saldo positivo, o presidente da comissão, deputado André Correia, explicou que o governo segura a execução orçamentária no primeiro semestre. Por isso, a preocupação da comissão. Segundo ele, o Estado arrecada menos do que gasta. Isso sem contar com o pagamento da dívida com a União. O que está acontecendo hoje, e que deve ser assim no final do ano, é que o Estado não está conseguindo produzir receita para pagar suas despesas e nem a dívida. Então isso é uma questão preocupante, muito preocupante. Por outro lado, a gente tem um cenário melhor na questão da renegociação da dívida com a aprovação do Propag, que é um programa que não é só para o Rio de Janeiro, para todos os estados, de renegociação de dívida. Porque não tem cabimento você pegar 13 bilhões de empréstimos em 1998, portanto nós estamos falando de mais de 25 anos atrás. Ao longo do tempo você pegou 13, aí você paga 153, aí olha para frente, olha para lá, ainda está devendo 190. É isso que é a relação do Estado com a União, ou seja, isso é agiotagem, isso não pode continuar. De acordo com os resultados fiscais apresentados pela Cefaz, a receita líquida do terceiro bimestre teve uma perda real de 0,6% em relação ao exercício anterior, enquanto a despesa acumulada apresentou aumento de 4% no mesmo período. Segundo o subsecretário-geral de Fazenda, os principais fatores para esse crescimento são a despesa com pessoal e o serviço da dívida, que tem um peso enorme no orçamento do Estado. Segundo ele, apesar da previsão de déficit primário e todo o desafio para equilibrar as contas do Estado, não vai haver atrasos em pagamentos e o governo já conseguiu uma vitória com a aprovação no Senado do Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados, o Propag, que prevê a redução dos 4% do indexador de juros das dívidas. Existem alguns compromissos, que são compromissos do governador, compromissos do secretário, que é sempre honrar com a folha de pessoal, honrar com os salários de aposentados, também com servidores e fornecedores. Então, por outro lado, de um lado a gente equilibra essas despesas e corre atrás de novas receitas. Eu acho que os elementos mais importantes da discussão recente são justamente a nova legislação com o novo programa de refinanciamento dos estados, do qual nós estamos participando da discussão lá no Senado, e também a reforma tributária também, que são outros elementos que a gente pode casar essas duas iniciativas e tirar vantagem para o Estado do Rio de Janeiro. Essas discussões estão avançando em Brasília, está exigindo participação direta do governador e do secretário, e a gente está com uma boa perspectiva aí que a gente até o final do ano consiga migrar o Estado, preparar ele para um novo patamar de refinanciamento, um novo pacto com a União, e a gente possa equilibrar essas contas no futuro. O deputado Luiz Paulo ainda lembrou que em dezembro foi aprovada a lei de sua autoria sobre a taxa de controle ambiental
a fim de aumentar a arrecadação do Estado em torno de 150 milhões de reais. No entanto, a norma até hoje não foi regulamentada pela Cefaz. Esses recursos seriam dirigidos para a fiscalização, a ambiental e a fazendária. Um valor difícil de estimar, mas à época imaginou-se por ano 150 milhões. Como foi aprovado em dezembro, tem um princípio nonagesimal, só entra em vigor 90 dias após a publicação. Então entrou em vigor, imaginemos, em 1º de abril. Nós vamos entrar em 1º de setembro, nem o INEA, Secretaria do Ambiente, nem a Fazenda regulamentaram. Parece que a gente tem muito dinheiro. E o que foi aqui demonstrado é exatamente a gente está numa situação muito difícil. Qualquer 150 milhões são 150 milhões de reais. A comissão do Cumpra-se da Alerj, o Ministério Público Federal e 9 das 15 empresas de helicópteros de voos de turismo fecharam um compromisso para reduzir a poluição sonora na zona sul do Rio. O termo ainda é provisório, mas o não cumprimento vai resultar em multa. A assinatura do termo de ajustamento de conduta aconteceu no auditório da Procuradoria da República do Estado do Rio de Janeiro, no centro da cidade, e foi acompanhada pelo deputado Carlos Mink. Ele é presidente da comissão do Cumpra-se da Alerj e participou como mediador. Este é o primeiro passo para se tentar mitigar a poluição sonora provocada por voos de helicópteros de turismo, em especial nos bairros e comunidades do entorno do Corcovado e do Pão de Açúcar. A demanda de associações de moradores chegou ao Ministério Público e à Alerj, que realizou uma audiência pública que resultou no TAC. Mesmo provisório, o termo é uma importante etapa, como ressaltou o deputado, enumerando os avanços e próximos passos. Avançamos em questões importantes. Por exemplo, Juá São Conrado, os helicópteros não vão mais passar em cima, vão passar 600 metros para o mar. Urca Praia Vermelha, os helicópteros não vão mais subindo e descendo, reverberando o barulho na pedra. Vão chegar por cima e sair por cima. Outro ponto, 600, 800 metros em torno do Cristo, não mais perto. E não ter mais voo pairado, aquele voo que paira para se fotografar, filmar e vai fazendo aquele barulho intenso. Identificação. Antes um morador via um helicóptero descumprindo, não tinha como identificar. Agora as empresas vão mandar a foto, a matrícula e vão ter um transponder que permite à aeronáutica saber quem estava descumprindo. Ponto negativo. As associações de moradores, que no fundo são as vítimas e quem propôs essa movimentação, eles queriam diminuir os dias, por exemplo, domingo, para a pessoa poder relaxar. E o horário, não começar tão cedo nem acabar tão tarde, ser, por exemplo, das 10 às 4. As empresas não concordaram, porque disseram que nesses horários e nesses dias faturam. Então esse ponto não teve acordo. Agora o que nós vamos fazer daqui para frente? Com base no TAC, nós vamos intimar os órgãos ambientais da Prefeitura, do Estado, no caso INEA, e do próprio ICMBio, que é o gestor da Floresta da Tijuca, para que atuem, no caso do ICMBio, a fazer um eia-rima qual é o impacto disso nos animais, macacos, pássaros, fauna da Floresta da Tijuca. Então vamos avançar. Isso não é o fim do assunto, é uma nova etapa. O procurador da República, Sérgio Suyama, enalteceu o trabalho realizado pela Comissão da Assembleia Legislativa e a possibilidade do diálogo, sem judicializar o problema. Foi a possibilidade de a gente sentar na mesma mesa com 9 empresas que estão assinando hoje esse TAC. É importante ressaltar que esse TAC é um TAC provisório, que vai ser feito uma espécie de um período de teste durante um ano, durante o qual então nós conseguimos avaliar melhor se houve ou não uma redução desse impacto causado. As empresas têm 15 dias para se adaptarem ou poderão receber multa de até R$10 mil mensais. O advogado da Helisul, pioneiro em voos de turismo, acredita que o termo e uma futura regulamentação poderão contribuir para que não só as 9 signatárias do termo, mas todas se adequem. Hoje foi criado através dessa TAC a estipulação de importantes parâmetros. Antes nós não tínhamos sequer a identificação de quais empresas que desenvolviam essa atividade econômica tão importante de turismo no Rio de Janeiro. Então hoje, além de ter a identificação, tornou-se obrigatório agora, através da TAC, o uso do transponder.
O uso desse equipamento possibilitará que as atividades aeronáuticas façam a identificação de eventuais aeronaves que estejam voando fora da regulamentação que foi estipulada aqui por este TAC. Os parlamentares aprovaram hoje a proposta que cria no Estado um programa de prevenção da saúde à síndrome de Williams. A síndrome é uma doença rara causada por alteração genética que provoca mudanças físicas e problemas de saúde cardiovasculares, além de alterações no desenvolvimento psicomotor. A proposta de lei tem o objetivo de possibilitar a identificação precoce da doença e garantir o tratamento adequado. Através do Sistema Único de Saúde, o programa deve contar com avaliações médicas periódicas, realizações de exames clínicos e laboratoriais, assim como campanhas anuais de orientação, prevenção e tratamento. O projeto do ex-deputado Átila Nunes foi aprovado e aguarda a sanção do governador para virar lei. Também pode ser instituído no Estado o selo Escola Amiga do Clima. O reconhecimento deve ser oferecido às escolas que comprovadamente contribuam com iniciativas de preservação do meio ambiente, que realizam trabalhos de conscientização sobre as causas e os efeitos das mudanças climáticas e que busquem minimizar a produção de lixo, resíduos e o desperdício de recursos. O selo deve ser concedido pela Secretaria Estadual do Ambiente e pode ser utilizado pela própria escola e pelos órgãos públicos na divulgação de peças publicitárias. O projeto apresentado pelo deputado Flávio Serafini foi aprovado em segunda discussão e segue agora para análise do governador. A instituição do selo Escola pelo Clima busca justamente valorizar as escolas que apostam na reciclagem, na transição energética, que impulsionam nas suas abordagens, na produção de conhecimento, questões ambientais, questões ecológicas, questões climáticas. É muito importante que as novas gerações não repitam os erros que foram feitos até aqui e que nos levaram a esse cenário de destruição do planeta e de mudanças climáticas. Outros dois projetos aprovados durante a sessão complementam a lei que criou a Política Estadual de Incentivo à Utilização da Energia Solar. O primeiro deles, apresentado pelo deputado Brazão e por mais 6 parlamentares, autoriza o Poder Executivo a instalar essas placas nas unidades da FAETEC. E o segundo projeto com esse tema, apresentado pela deputada Marta Rocha, autoriza o governo do estado a conceder linhas de crédito especiais para os proprietários de bancas de jornal, trailers e também de quiosques situados aqui no estado, para que possam instalar as placas solares e liberar o excedente de energia para os clientes. As duas propostas, que tramitaram em segunda discussão, aguardam agora a sanção do governador para serem transformadas em lei. Hoje, essas questões já não têm, o custo não é alto, o preço reduziu muito, porque na medida que você proliferga isso, a manutenção também, o custo da manutenção e o custo da instalação diminui muito. Então, assim, se você vai dar uma concessão do uso do espaço público, é natural que isso estabeleça regras. E as melhores regras não podem ser outras a não ser a da preservação do meio ambiente. Ainda em primeira discussão, foi analisado o projeto que prevê a isenção aos doadores de sangue de pagarem a passagem de volta para casa nos transportes coletivos intermunicipais do estado do Rio. Segundo o texto, para ter direito ao benefício, o doador deve apresentar no embarque do modal o comprovante de residência e o de doação de sangue. A proposta de autoria do deputado Chico Machado foi aprovada e ainda retorna ao plenário para a segunda discussão. Também foi votado durante a sessão um projeto de resolução apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça da Casa, que autoriza a Alerj a assinar, junto a assembleias legislativas de outros estados, a proposta de emenda constitucional que tramita no Senado e que modifica a Constituição Federal com o objetivo de descentralizar as competências privativas da União, para que os legislativos estaduais possam legislar sobre temas como previdência social, trânsito e transporte, material bélico, convocação e mobilização de polícias e demais órgãos do sistema de segurança pública, política agrícola, entre outros temas que hoje são legislados apenas pela União Federal. O texto aprovado segue para promulgação. A gente tem vivido um dilema que o deputado estadual, o Parlamento Fluminense, vive num limbo jurídico, num limbo legislativo.
As pautas que são de abrangência nacional, por óbvio, são de competência do Congresso. As pautas locais que afligem a vida do cidadão são de competência das câmaras de vereadores. E a gente fica limitado, mesmo em temas concorrentes, muitas vezes acaba sendo suscitado uma inconstitucionalidade. O que a gente pretende é que a gente possa efetivamente ter a garantia da Constituição Federal que nós temos competência de legislar sobre diversos temas. Por exemplo, meio ambiente, reconhecimento de atividades profissionais no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, trânsito, a regulamentação de todo o poderio bélico das nossas forças de segurança, questões relacionadas à tributação, tudo isso, previdência, tudo isso passa a ser competência do Parlamento Estadual. Já o deputado Carlos Mink apresentou proposta para que o governo do Estado destine no mínimo 5% das verbas utilizadas na execução de campanhas institucionais e de publicidade em períodos de surtos, epidemias e endemias às rádios e TVs comunitárias. Segundo o parlamentar, o objetivo é potencializar os efeitos das políticas públicas e campanhas de saúde no Estado do Rio, permitindo que esses meios de comunicação produzam conteúdo informativo para a população periférica. O texto recebeu 7 emendas e retorna para análise das comissões. O governo federal mandou cadastrar todas as rádios e TVs comunitárias do país e mandou um ato para os ministérios, para eles realmente, nas suas campanhas, contra queimadas, pela vacinação, contra a pedofilia, violência doméstica, que uma parte, esses ministérios usem nas rádios. Então eu fiz emendas hoje ao meu próprio projeto, incluindo essas alterações que o governo federal fez. Então a gente quer, por um lado, ampliar e, por outro lado, fazer o cadastro e que as nossas secretarias, nas suas campanhas que já fazem, ao invés de fazer 100% nas TVs comerciais, fortaleçam rádios e TVs comunitárias que são de universidades, de associações de igrejas e que precisam de algum para sobreviverem e democratizar os meios de comunicação. Também foi aprovada durante a sessão a prorrogação do prazo de funcionamento de 2 comissões temporárias da Alerj. A CPI que investiga as situações das embarcações atracadas, abandonadas ou que estão fora de operação em todo o estado deve funcionar por mais 60 dias. Já a comissão especial, que acompanha as políticas públicas de combate à desordem urbana, teve o prazo prorrogado por mais 90 dias. A Assembleia Legislativa tem sido demandada por todos os cantos do Estado de pessoas fazendo as suas denúncias, reclamando de problemas que acontecem na ponta, e a Assembleia tem dado a resposta. Eu percebo que a gente está caminhando a passos largos para que essa comissão acabe se tornando uma comissão permanente da Casa e independente do futuro das próximas legislaturas, que possa ter uma instância da Assembleia cuidando do tema da desordem e que a gente possa dar essa resposta para o cidadão fluminense. Por fim, foi analisado o projeto que inclui na rotina escolar das instituições de ensino do Estado a coleta de informações sobre violência doméstica e familiar sofrida por mães de alunos. A proposta da deputada Tia Ju prevê que as instituições disponibilizem um formulário no ato da matrícula para que as mães possam preencher de forma voluntária se sofreram ou se sofrem algum tipo de violência e se desejam que as escolas ajudem a fazer uma denúncia contra o agressor. No caso de resposta positiva, a direção escolar deve acionar as forças de segurança pública através de uma linha direta de comunicação. Além disso, a própria escola vai ter que fazer o acompanhamento psicopedagógico dos alunos que tenham mães ou responsáveis legais em situação de violência doméstica. O texto recebeu 5 emendas e retorna para análise das comissões. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação pelo nosso YouTube e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã.